A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu passei anos de angústia e lágrimas, vendo meu filho se perder num vício avassalador que consumia a sua vida e a paz da minha família. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, ouviu o clamor de uma mãe e operou um milagre na madrugada. Se você já sentiu o peso de ver alguém amado se perder num caminho sem volta e esperou por um milagre, fica comigo até o fim desta obra. Minha vida era um mar de aflição. Lembro-me bem dos primeiros sinais, tão sutis que mal os percebia. Meu filho, que sempre foi um moço alegre, cheio de vida, começou a mudar. Pequenas ausências, um olhar que parecia distante, respostas vagas. Eu morava com ele numa casa alugada, simples, mas que sempre foi nosso refúgio, nosso porto seguro. Vê-lo se transformar dentro daquelas paredes de um dia para o outro foi como assistir a um jardim florescer e depois murchar sem que eu pudesse fazer nada para deter. A cada dia que passava, o peso daquela tristeza aumentava, e o que antes era um leve desconforto se transformou numa angústia profunda que apertava o peito e tirava meu sono. Eu me recordo das madrugadas, quando a casa se calava. Todos dormiam, mas para mim o silêncio era uma tortura. Era nesse silêncio que os demônios da preocupação dançavam na minha mente. Eu me levantava da cama, meu corpo cansado, mas a alma em sobressalto. Descia os poucos degraus até a cozinha. O chão frio sobre meus pés parecia ecoar o frio da minha alma. Olhava pela janela para a rua deserta e só queria ver a silhueta dele se aproximando. Cada minuto de atraso era uma eternidade de pavor, cada sombra um presságio de algo terrível. Eu me perguntava onde estaria, com quem e se voltaria a salvo. Era um ciclo de desespero que se repetia noite após noite. Minhas orações, antes serenas, agora eram choros descontrolados, sussurros embargados pela dor, um clamor da alma que parecia não ter fim. Eu me ajoelhava ao lado da cama vazia dele, as mãos apertando o edredom, sentindo o cheiro que ele havia deixado para trás, uma memória que se desvanecia a cada dia. Era ali, naquele quarto, que eu derramava minhas lágrimas mais amargas. Eu pedia a Deus: Senhor, tem misericórdia. Onde está o meu filho? Livra-o desse laço do inimigo, dessa escravidão que o prende. A cada pedido, uma nova onda de dor me envolvia, mas também uma pequena centelha de esperança, a certeza de que Deus estava ouvindo, mesmo que a resposta parecesse demorar. Eu me agarrava às promessas da palavra, aos hinos que cantávamos na casa de oração, buscando força para mais um dia de espera. Ver a vida dele se esvaindo no vício era como ver um pedaço de mim mesma morrer a cada entardecer. A alegria que uma vez preencheu nosso lar havia sido substituída por uma sombra densa, quase palpável. Eu não queria perdê-lo para aquele mundo de escuridão, para aquela prisão sem grades visíveis, mas com correntes que pareciam indestrutíveis. Eu precisava de um milagre. A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Nossa casa, modesta na periferia da grande capital, era um porto seguro, um reflexo do que eu cria ser a perfeita vontade de Deus. Eu me esmerava em manter tudo em ordem, desde a refeição simples à mesa, sempre abençoada com oração, até a organização meticulosa dos inários e Bíblia sobre a estante. O sol da manhã, quando entrava pela janela da cozinha, costumava iluminar a imagem do meu filho, ainda pequeno, com seu terno cuidadosamente passado, pronto para as reuniões da mocidade e, em breve, para os ensaios da orquestra, onde ele já ensaiava seus primeiros acordes no violino. Eu sentia uma alegria profunda em meu peito, a certeza de que ele trilhava um caminho reto, o mesmo caminho que eu e meu esposo havíamos aprendido na casa de oração desde a juventude. Era um quadro de paz que eu pintava e repintava em minha mente todos os dias, uma dádiva que eu agradecia a Deus em minhas orações de joelhos antes mesmo do galo cantar. Nossa rotina era tecida com os fios da fé. As terças, quintas e domingos eram sagrados, e o burburinho da irmandade na casa de oração se tornara o som mais familiar e aconchegante para nós. Meu filho sempre esteve ali, a seu lado, um menino de olhos curiosos no banco de madeira,
Depois, um jovem que se integrou à mocidade, participando das reuniões de jovens e menores com dedicação. Lembro-me dele muitas vezes, após os cultos oficiais, conversando animadamente com os anciãos e diáconos, absorvendo as palavras de ensinamento. Aquela imagem, a de um filho crescendo na presença de Deus, era o meu maior orgulho, a resposta às minhas súplicas e a confirmação de que nossa família era, de fato, abençoada. Um testemunho vivo da obra de Deus em nossa vida, aos olhos de todos que nos conheciam na comum. Mas, como uma pequena e quase imperceptível rachadura em uma parede recém-pintada, comecei a notar mudanças. No início, era algo tão sutil que eu atribuía à fase da adolescência, à própria vida agitada da periferia. Ele começou a chegar um pouco mais tarde dos ensaios da orquestra ou de um encontro com amigos da própria mocidade. As respostas se tornaram mais curtas. Os olhos, antes tão abertos e brilhantes, por vezes desviavam do meu. Uma pequena inquietação, como uma folha seca que o vento traz para dentro de casa, começava a se alojar no meu coração. Eu tentava espantá-la com mais oração, com o canto dos hinos que ecoavam em minha alma, reforçando a crença inabalável na proteção divina. Pensava, é coisa da minha cabeça, o inimigo quer me turvar a paz. Mas aquela pequena semente de apreensão, ainda camuflada sob a aparente serenidade, já havia sido plantada. Eu não imaginava, nem em meus piores pesadelos, que aquela pequena nuvem no horizonte era o prenúncio de uma tempestade devastadora. Aquele entusiasmo inicial do meu filho em buscar novas oportunidades, tão compreensível para uma mãe que só queria vê-lo prosperar, começou a tomar um rumo diferente. A escassez, a falta de um trabalho fixo que lhe trouxesse dignidade, era um peso que eu sentia junto com ele. Ele se sentia cada vez mais pressionado, e essa pressão o tornava vulnerável às falsas promessas, ao brilho enganoso de caminhos mais fáceis. Lembro-me de uma noite em particular. A casa de oração parecia um porto seguro para mim, um refúgio para minha alma, mas para ele, as horas passadas ali, na palavra e no louvor, já não eram o suficiente para acalmar a sua alma inquieta. Ele chegou em casa com um brilho nos olhos que me preocupou. Não era o brilho da esperança em Deus, mas uma efervescência de algo que parecia artificial, quase febril. Ele me abordou com uma fala rápida, quase atropelando as palavras. Contou-me que um desses contatos importantes, um rapaz mais velho que se apresentava como visionário, havia lhe ensinado um método infalível para multiplicar dinheiro. Era através de apostas em jogos, não de cassino, ele enfatizava, mas de análises esportivas em uma plataforma online. Dizia que com um investimento inicial pequeno, os retornos eram garantidos e que muitos já estavam colhendo os frutos. Meu coração de mãe gelou. As Escrituras nos ensinam sobre a prudência, sobre o perigo do amor ao dinheiro e dos atalhos que parecem largos, mas levam à perdição. Tentei, com a mansidão que o Senhor me concedia, alertá-lo. Meu filho, esses caminhos fáceis muitas vezes escondem laços e ciladas. O trabalho honesto, a espera em Deus, são as verdadeiras bênçãos. Mas a sua mente já estava envolvida pela miragem do lucro rápido, a cegueira de quem busca uma saída a qualquer custo. Ainda assim, ele insistiu. Mãe, é só para levantar um capitalzinho, para eu montar algo meu, sair dessa situação de dependência que me oprime tanto. E ele me pediu uma quantia, pequena para o tamanho do meu amor, mas grande para o peso que ela carregava naquele pedido. Era um dinheiro que eu havia guardado com tanto sacrifício, fruto de horas na costura da minha simples obra manual. Ver meu filho com os olhos suplicantes, dizendo que era sua chance de virar o jogo, fez meu coração doer em uma mistura de aflição e esperança. Com as mãos trêmulas, eu lhe dei o que ele pediu. Naquele momento, eu não estava apenas lhe entregando notas, eu estava, sem saber, abrindo a porta para que aquela semente amarga, que já havia sido plantada nas falsas amizades, começasse a lançar raízes profundas em seu ser. Aquele foi o primeiro deslize justificável, o pequeno empurrão para a beira de um precipício que eu ainda não conseguia enxergar. O oportunismo, antes apenas um termo solto, começava a se materializar em uma realidade dura, e o cheiro do perigo já pairava no ar da minha casa. A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida.
As pequenas mentiras que antes pareciam apenas deslizes da idade se tornaram paredes invisíveis separando-me do meu filho. Ele já não me olhava nos olhos como antes, e o sorriso jovial se transformava num esgar de cansaço ou irritação a cada pergunta minha. O silêncio se fez pesado em casa, um silêncio que gritava segredos e angústias que eu não conseguia decifrar. O cheiro de casa não era mais o mesmo. Sentia algo estranho, quase imperceptível, mas que me embrulhava o estômago. As madrugadas antes tranquilas agora eram pontuadas por ruídos em seu quarto, a luz acesa por horas a fio e os passos discretos pela sala. Eu fingia dormir, mas meu coração de mãe estava em alerta, em oração, suplicando a Deus que revelasse o que se passava. Eu via meu filho se afastar, não só de mim, mas da mocidade na casa de oração. As reuniões de jovens e menores que ele tanto amava e que o enchiam de alegria, agora eram desculpas para ir a outros lugares. Ele dizia que estava com os irmãos, mas eu sentia no espírito que a verdade se escondia por trás de palavras evasivas e um olhar que desviava do meu. O desejo de buscar a Deus, de participar dos ensaios da orquestra, tudo isso parecia ter sido engolido por uma nuvem escura. Ele estava ali, fisicamente, mas sua alma parecia aprisionada em um lugar que eu não alcançava. E, como um veneno lento, a irritação começou a tomar conta dele. Qualquer comentário meu, qualquer conselho, virava motivo para portas batidas e respostas ríspidas, carregadas de um peso que não era dele, mas do fardo que ele carregava. A angústia em mim crescia a cada dia e parecia que a sombra, antes indefinida, agora tomava formas mais nítidas. Começaram a aparecer as pequenas dívidas, o sumiço de um trocado aqui, um objeto de valor dali. Ele sempre tinha uma história, uma desculpa, e eu, na minha esperança de mãe, queria acreditar. Mas a palavra de Deus em minha alma me alertava, me pedia discernimento. Meu joelho se desgastava mais no chão frio do quarto, em súplicas que pareciam atravessar o teto e se perder no vazio. Para tentar compensar a dor que sentia e na ânsia de ver a obra de Deus se manifestar, eu me dedicava ainda mais à obra da piedade, buscava as irmãs enfermas, tentava ser um instrumento nas mãos de Deus, como se a minha dedicação pudesse de alguma forma forçar uma resposta, um livramento. Eu sentia que caminhávamos para um abismo e minhas forças já não eram as mesmas para segurar as pontas dessa família. A imagem que meu filho tentava manter para os irmãos na comum era de um jovem trabalhador, dedicado, mas para mim, que o via em casa, a máscara rachava um pouco mais a cada dia. O rosto abatido, os olhos fundos de quem não dormia, a mentira fácil, tudo me apontava para um segredo pesado demais. Só que o pior ainda não tinha aparecido em toda a sua crueza. Naquela noite, em meio a mais uma madrugada de insônia, eu o ouvi tossir de forma estranha no quarto, e um cheiro forte e adocicado invadiu a casa. Meu coração gelou. Pela primeira vez, eu tive a certeza de que a sombra tinha um nome, e era um nome que me causava um pavor profundo: o vício. Eu sabia que a guerra tinha começado, e eu precisava de Deus como nunca antes. O choque de encontrá-lo ali desfalecido foi só o prefácio de um livro de dor que eu mal começava a folhear. O cheiro estranho, adocicado e nauseabundo grudou nas minhas narinas, marcando aquele momento como o início de uma queda livre. Eu o puxei para o sofá, tentando em vão que ele respondesse, a alma em carne viva, clamando a Deus em súplicas que nem som tinham, apenas a dor lancinante daquela cena. Quando ele finalmente abriu os olhos, estavam opacos, sem vida, como vidros velhos, e a única coisa que me disse foi um balbuciar incoerente, antes de se virar e mergulhar novamente em um sono pesado e antinatural. Ali eu soube, o abismo era mais profundo do que eu podia imaginar. A angústia em mim crescia a cada dia e parecia que a sombra, antes indefinida, agora tomava formas mais nítidas. Começaram a aparecer as pequenas dívidas, o sumiço de um trocado aqui, um objeto de valor dali. Eles sempre tinham uma história, uma desculpa, e eu, na minha esperança de mãe, queria acreditar. Mas a palavra de Deus em minha alma me alertava, me pedia discernimento.
Meu joelho se desgastava mais no chão frio do quarto, em súplicas que pareciam atravessar o teto e se perder no vazio. Para tentar compensar a dor que sentia e na ânsia de ver a obra de Deus se manifestar, eu me dedicava ainda mais à obra da piedade, buscava as irmãs enfermas, tentava ser um instrumento nas mãos de Deus, como se a minha dedicação pudesse de alguma forma forçar uma resposta, um livramento. Eu sentia que caminhávamos para um abismo e minhas forças já não eram as mesmas para segurar as pontas dessa família. A imagem que meu filho tentava manter para os irmãos na comum era de um jovem trabalhador, dedicado. Mas para mim, que o via em casa, a máscara rachava um pouco mais a cada dia. O rosto abatido, os olhos fundos de quem não dormia, a mentira fácil, tudo me apontava para um segredo pesado demais. Só que o pior ainda não tinha aparecido em toda a sua crueza. Naquela noite, em meio a mais uma madrugada de insônia, eu o ouvi tossir de forma estranha no quarto e um cheiro forte e adocicado invadiu a casa. Meu coração gelou. Pela primeira vez, eu tive a certeza de que a sombra tinha um nome, e era um nome que me causava um pavor profundo: o vício. Eu sabia que a guerra tinha começado e eu precisava de Deus como nunca antes. O choque de encontrá-lo ali, desfalecido, foi só o prefácio de um livro de dor que eu mal começava a folhear. O cheiro estranho, adocicado e nauseabundo, grudou nas minhas narinas, marcando aquele momento como o início de uma queda livre. Eu o puxei para o sofá, tentando em vão que ele respondesse, a alma em carne viva, clamando a Deus em súplicas que nem som tinham, apenas a dor lancinante daquela cena. Quando ele finalmente abriu os olhos, estavam opacos, sem vida, como vidros velhos, e a única coisa que me disse foi um balbuciar incoerente, antes de se virar e mergulhar novamente em um sono pesado e antinatural. Ali, eu soube, o abismo era mais profundo do que eu podia imaginar. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Eu andava pela casa como uma sombra, meus passos ecoando em um vazio que parecia ter tomado conta de tudo. As noites, então, eram aterrorizantes. Cada rangido da madeira, cada sussurro do vento me faziam pular da cama, o coração martelando no peito, temendo o que encontraria ou o que ele faria. Tentei conversar, tentei suplicar, tentei argumentar. Ele negava com veemência, jurava que nunca mais, prometia mudar, e em seus olhos, por um breve momento, eu via uma fagulha de desespero que me dava um pingo de esperança, uma teimosa fé de mãe. Mas as promessas se desfaziam como fumaça, e as recaídas vinham com uma força ainda maior, deixando-me mais fraca, mais desesperada. Minhas orações na casa de oração pareciam não passar do teto. Eu me ajoelhava no banco de madeira, o véu cobrindo não só minha cabeça, mas também minhas lágrimas, tentando encontrar consolo no hino, na palavra lida pelo irmão que estava na tribuna. Mas tudo parecia distante, abafado por um grito mudo dentro da minha alma. Eu me sentia envergonhada, um fracasso. Como eu, que buscava a Deus, tinha um filho que se perdia daquela forma? O inimigo da nossa alma sussurrava mentiras ao meu coração, dizendo que Deus me havia abandonado, que não havia mais esperança. Eu tentava lutar contra esses pensamentos, me apegando a qualquer fio de fé, mas a opressão era tamanha que às vezes a respiração falhava e eu tinha que sair para o lado de fora da casa de oração, buscando um ar que parecia não existir. Então veio o golpe final. Não foi uma palavra, não foi uma briga. Foi um envelope pardo, jogado na caixa de correio que parecia um pedaço de chumbo nas minhas mãos trêmulas. A notificação, escrita em letras frias e impessoais, falava em dívidas acumuladas, em atrasos, em uma execução que ameaçava o único teto que eu e meu filho tínhamos. Não era um aluguel atrasado, era a penhora da nossa humilde casa, hipotecada em segredo, sem o meu conhecimento, para saldar dívidas que ele havia contraído no seu vício. O chão não abriu debaixo dos meus pés naquele momento, ele simplesmente sumiu. Eu me sentia caindo em um abismo sem fundo, as paredes escorregadias, e a escuridão me engolia por completo. Minha casa, o lugar que representava segurança, o lar que eu havia construído com tanto sacrifício, estava prestes a ser arrancada de mim por causa daquele mal que havia sequestrado meu filho. As pernas falharam e eu caí ali mesmo, no tapete da sala, o papel da intimação amassado na minha mão suada.
As lágrimas que eu tentava segurar por tanto tempo irromperam como uma torrente, um choro convulso que sacudia todo o meu corpo. Não era só a dor de perder a casa, era a dor de ver meu filho completamente perdido, de sentir que falhei em protegê-lo e em guiá-lo. Eu me arrastei até o quarto, me joguei de bruços na cama, afundando o rosto no travesseiro para abafar os soluços que pareciam vir da alma. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, um frio gélido subia pela minha espinha e uma angústia me sufocava. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia orar com palavras. Era apenas um grito mudo, uma dor que era física e espiritual ao mesmo tempo. Naquele ponto, eu senti que não havia mais para onde ir, não havia mais o que fazer. Aquele era o meu ponto mais baixo, o grito do abismo que ecoava no meu peito. Eu estava sozinha, completamente sem esperança, a não ser por aquele fio invisível que, mesmo no fundo do poço, ainda me ligava ao Deus da minha fé. Ainda com a alma dilacerada, mas arrastando o corpo, eu me dirigia à casa de oração para o culto oficial daquele dia. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, e o véu que cobria minha cabeça não conseguia esconder as lágrimas que teimavam em rolar, nem as marcas de uma noite insônia no meu rosto. Entrei no salão, o coração em pedaços, sentindo o peso da minha angústia se misturar ao silêncio reverente da Irmandade. Eu buscava apenas um fio de esperança, uma palavra de consolo que me tirasse do abismo em que eu me encontrava. Mal me sentei num dos bancos de madeira e a orquestra começou a introduzir o hino 392 do Maço Inário, Segura está a minha alma. As notas suaves do violino e o toque compassado do violoncelo penetraram minha alma de uma forma indescritível. A letra... a letra parecia escrita para mim naquele exato momento. Segura está a minha alma, em ti, Senhor, somente em ti. Na escuridão, teu braço me ampara, e firme a minha fé está em ti. Eu mal conseguia cantar, a voz embargada, mas a melodia me abraçava. Era como se o próprio Deus estivesse me cantando um acalento, me dizendo que, apesar da tempestade lá fora, minha alma poderia encontrar segurança nele. Depois do hino, o ancião subiu ao púlpito. Sua voz grave e mansa começou a proferir a palavra, e eu me agarrei a cada sílaba. Ele falava sobre a fidelidade de Deus, mesmo nos vales mais escuros, sobre como o Senhor não abandona seus filhos no momento da aflição. Lembro-me claramente quando ele disse com os olhos fixos na Irmandade, mas parecendo falar diretamente à minha alma: Irmãos, por mais que a noite pareça longa e as provações pareçam intransponíveis, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não nos desampara, ele ouve o clamor dos seus. Naquele instante, uma paz sutil, mais real, começou a preencher o vazio dentro de mim. Não era uma paz que eliminava o problema. Meu filho ainda estava preso nas garras daquele vício terrível. Mas era uma paz que me dizia: você não está sozinha, Deus está com você. Uma chama pequena, quase imperceptível, acendeu-se do meu peito, a chama da esperança. Eu chorei, mas desta vez não eram apenas lágrimas de desespero, eram também lágrimas de um alívio momentâneo, da certeza de que eu tinha sido ouvida pelo Altíssimo. Deixei a casa de oração sentindo que havia depositado um peso imenso aos pés do Senhor, e Ele, em sua infinita bondade, havia me dado um pouco de seu consolo para que eu pudesse seguir. Aquela paz que Deus me deu na casa de oração, após o ancião nos ouvir com tanto carinho e guiar nossos passos com a palavra, foi um bálsamo, um alívio imenso para a alma cansada. O abraço da Irmandade, a certeza de que não estávamos sós, trouxe um fôlego novo. Mas, mesmo com todo o amparo, um peso ainda me sufocava, um segredo que eu carregava sozinha, e que agora Deus me mostrava que precisava ser revelado para que a cura fosse completa em nosso lar. Eu precisava abrir meu coração para meu esposo, o pai do nosso filho. A vergonha era uma muralha alta, construída tijolo por tijolo ao longo dos anos de silêncio e tentativas frustradas de resolver tudo sozinha. Como eu, uma mãe, esposa, poderia ter deixado a situação chegar a tal ponto sem que ele soubesse a verdade nua e crua? O medo de ver a decepção nos olhos dele, de ouvir um julgamento silencioso sobre minhas falhas, era uma angústia que me apertava o peito.
Eu temia a raiva, a dor que a verdade lhe causaria e a possível rachadura que isso poderia provocar em nosso casamento. Pensava nas noites em que ele dormia ao meu lado, alheio à minha agonia secreta, e me sentia uma mentirosa, por mais que minha intenção fosse protegê-lo de mais um sofrimento. Deus, porém, continuava a falar ao meu espírito. As palavras do ancião sobre a importância da unidade ecoavam em minha mente. Eu entendi que aquele fardo, por mais pesado que fosse, não deveria ser só meu. Era um fardo nosso, de um lar edificado por Deus. Numa noite, após um culto oficial, onde a mensagem falou sobre a humildade e a necessidade de se despojar de todo orgulho, eu decidi que era a hora. O clima da casa de oração ainda estava em meu coração, e eu senti que ali era o momento de me humilhar diante de Deus e do meu esposo. Ele estava sentado no sofá, lendo o inário, talvez revendo algum hino que nos tocou no culto. O silêncio da sala era quase palpável, quebrado apenas pelo sussurro do vento lá fora. Eu sentei ao seu lado, as mãos tremiam e minha garganta estava seca, como se as palavras tivessem se recusado a sair. Respirei fundo, pedindo a Deus em um brado silencioso que me desse coragem. Meu querido, comecei, minha voz saindo num sussurro trêmulo, quase inaudível. Eu preciso te falar algo muito sério sobre o nosso filho. Ele largou o inário e seu olhar, antes calmo, se transformou em uma mistura de curiosidade e apreensão. Ali, as palavras começaram a jorrar, misturadas com lágrimas que eu não conseguia mais conter. Eu contei tudo, desde as minhas desconfianças iniciais, as noites de oração em desespero, os segredos guardados, a confissão do nosso filho, o auxílio do ancião, o acolhimento da irmandade. Cada frase era um punhal em meu próprio coração, mas eu sabia que era necessário. Vi a expressão dele mudar de surpresa para incredulidade, depois para uma dor profunda que rasgou seu rosto. Ele não falou nada por um longo minuto, apenas me olhava com os olhos marejados e eu esperei pelo julgamento, pela repreensão. Mas algo que só a obra de Deus pode fazer, aconteceu. A raiva ou o julgamento não vieram, vieram as lágrimas. Ele se levantou, me puxou para um abraço apertado e ali, juntos, choramos copiosamente. Minha esposa, ele disse, a voz embargada, por que carregaste isso sozinha? Nosso Deus é o Deus da unidade e nossa casa precisa ser unida na luta. Naquele momento de dor compartilhada e de sincera humilhação, eu senti o amor de Deus nos unindo de uma forma que nunca havíamos experimentado. Era a quebra do segredo, a libertação de um peso que me oprimia. E ali, no choro mútuo, eu entendi que Deus estava preparando o terreno para a exaltação, para o milagre que ainda estava por vir em nossa família. A paz de Deus, irmãos! Naquela manhã, depois da madrugada em que meu filho se levantou da cama transformado, eu sabia que Deus havia operado um milagre maior, o da alma. Ele me procurou com os olhos mareados, não de vergonha, mas de uma profunda libertação. A aversão ao vício era real, palpável. Ele descreveu um peso que se foi, uma névoa que se dissipou. Mas, irmãos, o milagre da madrugada era o começo de um longo caminho de restauração, porque as consequências daquela vida ainda se estendiam por todos os cantos da nossa casa, em dívidas que pareciam montanhas e em corações que precisavam de mais do que uma palavra bonita. Os primeiros dias foram de uma paz estranha, quase assustadora. Meu filho, antes um estranho dentro de casa, passava os dias calmo, lendo a palavra, ouvindo os hinos que eu cantava baixinho. Mas os telefonemas de cobrança não pararam. As ameaças de corte de energia, de despejo, ainda eram uma realidade que apertava meu peito. Eu orava, sim, com mais fé do que nunca, mas pedia a Deus para mover as águas também nessas coisas visíveis, e ele começou a fazer. Logo, os irmãos da casa de oração, movidos pela obra da piedade, começaram a nos estender a mão de maneiras inesperadas. Não pedimos nada, irmãos, mas um irmão cooperador, depois de sentir no seu coração o desejo de nos visitar, trouxe uma sacola de compras farta. Outra irmã, ao ver a dificuldade em casa, deixou um envelope singelo no portão, com a instrução de que Deus havia tocado no seu coração. Cada gesto, cada palavra de encorajamento era um bálsamo para nossa alma cansada. Meu filho via e sentia essa irmandade que ele havia desprezado por tanto tempo. Ele via a diferença da fé verdadeira em ação. Mas as dívidas ainda eram um fardo.
Numa tarde, eu estava ajoelhada novamente, suplicando a Deus por uma saída, quando o telefone tocou. Era um credor que, para nossa surpresa, ofereceu uma proposta de negociação que parecia inacreditável. De anos para pagar, com juros que nos sufocavam, ele se prontificou a reduzir o valor e parcelar de uma forma que cabia na nossa realidade. Foi a mão de Deus agindo onde menos esperávamos, amolecendo corações endurecidos. Em outra ocasião, meu filho, com o coração contrito, foi procurar um antigo chefe a quem ele havia decepcionado profundamente. Ele foi sem expectativas, apenas para pedir perdão. Para sua surpresa, o chefe, que não era da nossa fé, ao ver a sinceridade nos olhos do meu filho, ofereceu a ele uma chance, um emprego simples, mas que era o começo de tudo. A libertação não foi apenas do vício, irmãos, mas das cadeias que ele havia criado ao redor de nossa família. Meu filho começou a ir aos cultos oficiais conosco, sentando-se no banco, ouvindo a palavra, e eu via a cada dia a transformação se aprofundar. Ele não tinha mais a inquietude nos olhos, mas uma paz que só Deus pode dar. Ele participava das reuniões de jovens e menores e eu via o brilho em seus olhos ao cantar os hinos. Era um processo, sim, com seus dias de luta contra as memórias e as tentações sutis que o inimigo ainda lançava, mas a cada vez que o Espírito Santo testificava em seu coração, ele se fortalecia e mais se apegava à doutrina. Deus, na sua infinita misericórdia, estava não só tirando o vício, mas restaurando a dignidade, a fé e o propósito em sua vida para a sua eterna glória. O sol nunca pareceu tão brilhante quanto nos dias que se seguiram àquela madrugada de livramento. Em nosso lar, a névoa pesada de angústia finalmente se dissipara, substituída por uma luz suave e uma paz que eu não sentia há anos. Não era apenas a ausência do problema, era a presença palpável de Deus em cada canto, em cada respiro. Meu filho, antes um espectro de si mesmo, recuperou o brilho nos olhos, aquele sorriso espontâneo que eu tanto ansiava. Suas feições, antes marcadas pela exaustão e pelo peso do vício, agora irradiavam saúde e vigor. Ele voltou a comer com apetite, a dormir um sono tranquilo, sem os pesadelos ou a agitação que o assombravam. As noites em que eu andava pela casa em vigília e oração foram substituídas por um silêncio abençoado, quebrado apenas na respiração serena dele em seu quarto. A transformação não foi apenas física, era a alma que florescia novamente. A vergonha que o impedia de olhar nos olhos das pessoas desapareceu e em seu lugar surgiu uma confiança humilde. Ele voltou à casa de oração, mas não como antes. Agora, sua busca era fervorosa, de todo o coração. Cada hino cantado ganhava uma profundidade nova, cada palavra da parte de Deus parecia falada diretamente para ele. Ele se tornou um jovem temente, um servo dedicado, buscando auxiliar na casa de oração, seja ajudando os irmãos no estacionamento ou estando presente nas reuniões de mocidade, compartilhando seu testemunho de forma discreta, mas poderosa. A alegria de congregar com ele novamente, lado a lado, sentindo a mesma unção, é uma bênção que preenche minha alma. Olhar para ele no salão de culto, de cabeça baixa em oração ou com o inário aberto, e saber que Deus o resgatou de um abismo tão profundo, é algo que me faz dobrar os joelhos em gratidão. A restituição que Deus trouxe não se limitou à sua alma e corpo. O nome de meu filho, que de alguma forma havia sido maculado pelas consequências de seus atos, foi limpo. As sombras do passado, as dívidas, as desconfianças que o perseguiam, foram todas apagadas pela mão de Deus. Não houve esforço humano que pudesse resolver o que parecia irremediável, mas a obra de Deus foi completa. Hoje, ele vive com dignidade, com a cabeça erguida, respeitado e amado por todos que o cercam. Nossa família, antes fragmentada pela dor e pelo medo, foi restaurada em sua plenitude. O riso voltou a ecoar em nossa casa. As conversas à mesa não são mais sobre problemas, mas sobre as maravilhas de Deus. Aquele vazio que nos consumia deu lugar a uma plenitude de alegria e gratidão. Se eu pudesse voltar no tempo, para aqueles dias sombrios de desespero, de noites sem sono e lágrimas incessantes, e visse a cena de hoje, eu mal acreditaria. Eu era uma mãe desamparada, com o coração em pedaços, sentindo o filho se esvair. Agora sou uma mãe abençoada, com o filho salvo, transformado, um testemunho vivo da fidelidade de Deus.
Cada dia é um louvor, cada amanhecer uma nova confirmação de que Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus por tudo. Olhando para trás, com o coração ainda transbordando de gratidão, compreendo as profundas lições que Deus me ensinou. Aprendi que o caminho do dinheiro fácil é uma ilusão perigosa que enlaça e destrói vidas, e que a vigilância sobre as amizades, principalmente de nossos filhos, é um escudo vital que o Senhor nos dá. Acima de tudo, a obra de Deus na vida do meu filho me fez ver de forma inabalável que não existe abismo tão fundo que a sua misericórdia não possa alcançar, e pecado tão grande que o seu perdão não possa lavar. Ele é o Deus do impossível, o restaurador de almas e lares. Meu filho hoje é um testemunho vivo dessa verdade, uma prova concreta do nosso Pai. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo esta obra tão profunda que o Senhor operou na minha casa. Que a paz dele esteja sempre em nossos corações. Que este testemunho sirva de alerta e, acima de tudo, de esperança. Não há situação tão perdida que a mão de Deus não possa alcançar. Continue buscando, persevere na oração, e Ele responderá no tempo certo, de forma que só Ele pode fazer, para a glória do seu nome. Se esta obra falou com o teu coração, deixa aqui nos comentários a paz de Deus, e convido você a continuar ouvindo as maravilhosas obras que Deus tem realizado na vida de tantos irmãos e irmãs neste canal, para que a sua fé seja fortalecida e o seu espírito encorajado.